Muito bom dia! Que bom que você chegou! Aqui você é muito bem-vindo. Você nunca está sozinho. Hoje é dia 6 de maio e nós vamos começar a nossa leitura da Bíblia pelo Salmo 105 a partir do 16. Chamou a fome sobre aquelas terras, cortando todo o suprimento de pão. Enviou à frente deles um homem, José, vendido como escravo. Prenderam-lhe os pés em grilhões e seu pescoço rendeu-se aos ferros, até que se cumprisse sua predição e a palavra do Senhor confirmasse o que profetizara. O rei mandou soltá-lo, o governante maior dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o o senhor de sua casa e administrador de todas as suas posses, para orientar os oficiais como desejasse e ministrar sabedoria aos anciãos do rei. Entrou então Israel no Egito e Jacó foi viver como estrangeiro na terra de Cã. E Deus fez multiplicar seu povo, tornando-o muito mais poderoso que seus inimigos. A estes mudou-lhes o coração, para que odiassem seu povo e tratassem seus servos como perfídia. Ó Senhor, o Senhor enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais miraculosos e seus maravilhosos feitos na terra de Cã. Mandou trevas e fez-se escuridão, e não puderam contestar sua palavra. Converteu a água em sangue e fez morrer os peixes. Seu país fervilhou de rãs até nos aposentos dos seus reis. Ele ordenou e vieram insetos, mosquitos em todo o seu território. Em vez de chuva, deu-lhes granizo e raios flamejantes sobre sua nação. Arrasou-lhes os vinhedos e as figueiras e destruiu as árvores de toda a sua terra. Outra vez ele ordenou e vieram nuvens de gafanhotos e incontáveis enxames de larvas, que devoraram toda a vegetação e os frutos daquela terra. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias de sua virilidade. Aleluia por esse salmo, irmãos, que são registros da história para nós. Fala a respeito das obras de Deus por Israel. É o Salmo 105. Agora nós vamos para Provérbios. Hoje vamos ler Provérbios 14, 26 e 27. Aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo amparo e segurança, força e refúgio também para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. Amém. Esses são os conselhos do Senhor para nós. Agora nós vamos para o Velho Testamento. Hoje nós vamos começar o livro novo. Vamos começar o livro de Ruth. Na verdade, vamos ler todo o livro de Ruth hoje e amanhã já vamos começar o livro de Samuel, 1 Samuel. Ruth 1, a família de Noemi em Moabe. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque
sua mulher, Naomi, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois, se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute, e permaneceram nestas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Um dia, Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então, ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: Ide e voltai cada qual para a casa de sua mãe. Que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que tratastes os falecidos e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida, Noemi as abraçou e elas choraram em alta voz. Exclamaram assim: Não, nós vamos voltar contigo para junto de teu povo. Noemi, porém, lhes encorajou: Voltai, minhas filhas, porque havereis de me acompanhar? Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Retornai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer: ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos, esperaríeis por eles até que crescessem? Renunciaríeis à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas prantearam outra vez em alta voz. Depois, Orfa abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém, Rute permaneceu com ela. Então Noemi aconselhou Rute: Olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seu Deus, volta também com ela. Ao que Rute respondeu para Noemi: Não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo, que não seja a morte, me separar de ti. Então, Noemi compreendeu o quanto Rute estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres da cidade comentavam: Será que esta é Noemi? Mas ela lhes pediu: Não me chameis mais de Noemi, que quer dizer agradável. É mais próprio que me chamem de Mara, amarga, porquanto o Todo-Poderoso me tratou com amarguras. Parti destas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Porque então haveríeis de me chamar Noemi, quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa e me trouxe desgraça? Foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Rute, a moabita, que veio dos campos de Moabe,
Elas chegaram a Belém no início da temporada de ceifa da cevada. Capítulo 2. Rute nos campos de Boaz. Noemi tinha um parente, por parte do seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi, e seu nome era Boaz, que quer dizer valente. Certo dia, Rute, a moabita, sugeriu a Noemi: permite que eu vá ao campo respigar, colher as espigas que caírem de algum segador generoso. E Noemi concordou: vai, minha filha. Então Rute partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Que Yahvé esteja convosco. Diante do que, eles responderam: que Yahvé te abençoe. Então Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela jovem? E o servo, o capataz dos ceifeiros, respondeu para Boaz: esta jovem é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela me rogou que a deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo dos feixes de trigo. E assim ela está trabalhando desde bem cedo até agora, e só parou um pouco sob o abrigo para recompor as forças. Então Boaz falou para Rute: ouça com atenção, minha filha, não vás respigar noutro campo, não te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vá atrás deles. Eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai procurar os cântaros e bebe da água que os meus servos trouxerem para saciar a sede dos trabalhadores. E diante destas palavras de Boaz, Rute, prostrando-se com o rosto rente ao chão, falou para ele: porque encontrei favor a teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, apenas uma estrangeira em suas terras. E Boaz respondeu para Rute e revelou: foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra desde que teu marido morreu, e como deixaste pai e mãe e tua terra natal, para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem. Que o Senhor te retribua tudo o que fizeste e sejas ricamente recompensada por Yahvé, Deus de Israel, sob cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Então Rute declarou a Boaz: possa eu continuar a ser tão bem acolhida assim, meu senhor. Tua atitude gentil e tuas palavras encorajadoras animaram esta tua serva, ainda que eu mereça menos do que uma de tuas servas. E aconteceu que mais tarde, na hora da refeição, Boaz convidou Rute: vem cá, come deste pão e tempera teu bocado no vinagre. Ela então se aproximou, sentou-se na companhia dos segadores e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Rute se levantou para seguir seu trabalho de coletar espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixai-a respigar também entre os feixes e não a repreendais. Ao contrário, quando estiverdes colhendo, separai algumas espigas dos feixes e deixai que caiam,
a fim de que ela possa recolher e não a censureis. E assim Ruth catou espigas no campo até o pôr do sol. Depois bateu e debulhou os grãos das espigas que havia juntado, cerca de 1 efa, mais de 25 quilos de cevada. Ruth carregou toda a cevada que havia conseguido e voltou para o povoado. E sua sogra observou o quanto ela tinha recolhido. Ruth também entregou à sua sogra uma parte da comida que lhe sobrara do almoço. Então Noemi questionou-lhe: Onde respigaste hoje? Onde trabalhaste? Que Deus abençoe aquele que por ti teve consideração. E Ruth passou a contar a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz, ao que Noemi declarou: Que Yahvé, o Eterno, abençoe Boaz, porquanto é uma pessoa que não cessa de praticar atos de justiça e misericórdia para com os vivos e com os mortos. E acrescentou: Esse homem é nosso parente próximo, é um dos que tem sobre nós o direito de resgate. E Ruth, a moabita, continuou: Pois ele pessoalmente me disse: Fica com meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: É bom, minha filha, que estejas na companhia das servas deste homem Boaz, pois em qualquer outra lavoura correrias o perigo de ser molestada. Sendo assim, Ruth permaneceu entre as servas de Boaz para catar espigas, até que se encerrasse a temporada das colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com sua sogra. Ruth, capítulo 3, a bondade e justiça de Boaz. Certo dia, Noemi disse a Ruth, sua nora: Minha filha, é meu dever buscar-te um lar seguro para a tua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem estiveste, é nosso parente próximo. Sei que esta noite ele estará debulhando a cevada na eira. Lava-te, pois, e perfuma-te, põe teu manto e desce a eira, mas não te deixes reconhecer por ele, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele se retirar para dormir, observa o lugar em que está deitado. Então entra, descobre seus pés e deita-te. Ele te dirá o que deves fazer. Então Ruth anuiu, dizendo: Farei tudo como me orientaste. Ruth desceu ao terreno onde se limpavam as espigas e fez exatamente como a sua sogra Noemi a instruíra. Boaz comeu e bebeu até ficar um tanto alegre e foi deitar-se junto de um monte de cevada. Pouco mais tarde, Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés de Boaz e deitou-se. No meio da noite, Boaz acordou de repente e se assustou ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem és tu? Indagou Boaz. Sou tua serva Ruth, replicou ela, e lhe rogou: Estende teu manto sobre a tua serva, porquanto és nosso parente chegado e tens o dever de nos resgatar. E Boaz respondeu: Bendita sejas por Deus, minha filha, este teu novo gesto de lealdade e generosidade excede o primeiro em relação à tua sogra, pois preferiste não procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Portanto, minha filha, não tenhas medo, far-te-ei tudo quanto me pedires, pois todos os habitantes desta cidade sabem que és uma mulher virtuosa. Ora, de fato eu tenho a responsabilidade de resgate
mas há um outro parente ainda mais próximo do que eu. Sendo assim, passa a noite aqui e amanhã cedo, se ele quiser assumir o direito de proteger-te, muito bem, que ele te resgate. Todavia, se pelo contrário ele não quiser te resgatar, eu ficarei com essa responsabilidade, juro pelo nome de Deus e Yahvé. Agora, pois, volta a deitar-te e descansa até o raiar do dia. Ruth adormeceu de novo aos pés de Boaz, até a alvorada, e levantou-se antes do clarear do dia, a fim de não ser reconhecida. E Boaz falou consigo mesmo: não convém que se saiba que esta mulher esteve na eira. Por isso, orientou Boaz a Ruth: estende o manto que te cobre e segura-o firme. Ela estendeu sua capa sobre o chão e a segurou, e ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada, mais de 20 quilos, e lhe pôs às costas. E ela retornou ao povoado. Assim que Ruth retornou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como estás, minha filha? O que se passou? Ruth contou para Noemi, então, tudo o que aquele homem tinha feito por ela, e acrescentou: estas 6 medidas de cevada foi ele quem deu, dizendo-me: não voltarás de mãos vazias para junto de sua sogra. Então Noemi assegurou a Ruth: fica tranquila, minha filha, até saberes como terminará tudo isso. Com certeza, este homem não descansará enquanto não solucionar ainda hoje esta questão. Capítulo 4. O resgate de Noemi e Ruth. Entre mentes, Boaz subiu à praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Coincidentemente, passava por ali o resgatador, aquele parente mais próximo que ele havia mencionado a Ruth. Então Boaz o chamou: olá, meu amigo, chega aqui e assenta-te ao meu lado por um pouco. O homem se aproximou e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens da cidade e também os convidou: sentai-vos aqui conosco. E eles se sentaram. Então declarou ao homem que tinha primeiro o direito de resgate: Noemi, aquela nossa parente que voltou dos campos de Moabe, quer vender a parte do terreno que pertencia a nosso irmão Elimeleque. Resolvi, portanto, informar-te o assunto na presença de alguns representantes do povo e sugerir-te que adquiras o terreno. Se desejares resgatar esta propriedade, resgata-a. Se não, rogo-te, responde para que fique esclarecido e seja do conhecimento de todos, pois ninguém mais tem esse direito de resgate a não ser tu e depois de ti, eu. Prontamente o homem retrucou: sim, eu quero exercer meu direito. Contudo, Boaz lhe preveniu: no dia em que adquirires esse campo das mãos de Noemi, estarás igualmente recebendo Ruth, a Moabita, a mulher daquele que morreu, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre seu patrimônio. Então respondeu o que tinha o dever de resgate em primeiro lugar: assim não posso assumir o meu direito, pois estaria colocando em risco todos os meus bens e propriedades. Declino do meu direito a teu favor. Podes exercer tu meu direito de resgate, pois eu não posso fazê-lo. Ora, antigamente em Israel, para que a lei do resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália dos pés e dava ao outro. E assim oficializavam os acordos e negócios em Israel.
Portanto, assim que o resgatador declarou a Boaz: adquire-a, pois, tu mesmo, tirou uma de suas sandálias. Então Boaz pôde anunciar aos líderes e a todas as demais pessoas do povo ali presentes: sois testemunhas neste dia de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque e tudo o que pertencia a Quilion e Malom. Ao mesmo tempo, adquiro por esposa Rute, a mulher moabita, viúva de Malom, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre sua herança e para que o nome de Malom seja sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Disso sois testemunhas hoje. E todo o povo que se achava junto à porta da cidade, bem como os anciãos e líderes do povo, concordaram, dizendo: nós somos testemunhas que Yahvé torne essa mulher que entra agora em tua casa semelhante a Raquel e a Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Sê tu, portanto, poderoso em Efrata e ganhe prestígio em Belém. E com os filhos que o Senhor te conceder dessa jovem, seja a tua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Então Boaz casou-se com Rute e ela tornou-se sua esposa. Boaz a amou e tiveram relações sexuais. O Senhor os abençoou e Rute engravidou e deu à luz um filho. As mulheres comentaram com Noemi: bendito seja Yahvé, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te abençoará com nova vida e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho de tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se lhe fora mãe. Assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Noemi tem um filho, e lhe deram um nome, chamando-o de Obed. Este foi o pai de Jessé, que por sua vez se tornou pai de Davi. Esta, pois, é a história da posteridade de Pérez até Davi. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Queridos irmãos, a história é maravilhosa, mas eu quero comentar apenas um pequeno trecho que diz que quem criou o menino foi Noemi, como se ela fosse sua mãe. Isso com certeza é um arranjo do Senhor para que Noemi criasse o menino de acordo com a cultura de Israel. Lembrando que Rute era moabita e tinha conhecido adulta, já a cultura de Israel. Então a gente vê que o Senhor, ele aceita todas as pessoas, mas ele quer que a sua cultura é que seja preservada. Vamos agora para o Novo Testamento? Hoje nós vamos ler no Novo Testamento João 4, a partir do 43. Jesus é bem recebido na Galileia. Depois daqueles 2 dias, ele partiu dali para a Galileia. O próprio Jesus havia testemunhado que um profeta não tem honra em sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam bem, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho, e ali havia um oficial do rei,
cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galiléia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. E Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. O oficial do rei disse para Jesus: Senhor, desce antes que o meu menino morra. Assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: teu filho vive. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado, e eles lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Assim, o pai reconheceu ser aquela a mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e todos os que viviam em sua casa. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus depois que veio da Judéia para a Galiléia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nessa passagem nós vemos que o pai estava em um lugar, o filho estava em outro lugar. No entanto, quem cuidou foi o Senhor Jesus. Muitas mães ficam angustiadas, pais também, porque seus filhos estão longe. Não sabe o que estão fazendo, não sabe o que está acontecendo, não sabe se estão comendo, não sabe se o que estão fazendo, o que estão deixando de fazer. Mas nós precisamos ter essa fé, ter essa segurança de que quem cuida é o Senhor Jesus. Não importa se nós estamos perto ou longe, importa que oremos, como fez esse pai, rogando ao próprio Senhor que cuide dos nossos filhos. Amém. Meus queridos, aqui termina a nossa leitura de hoje. Eu gostaria que agora vocês fossem para o áudio ou o vídeo que está no YouTube a respeito de oração e ouvissem a oração. Fiquem todos bem e até amanhã, se assim o nosso bom e querido Senhor Jesus o fizer.